Deus Pai, Deus querido, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Chegamos até aqui, Deus, porque o Senhor nos ajudou. Deus, que ano difícil, que ano conturbado, onde muitos, Senhor, perderam suas vidas, outros perderam sua esperança, onde o homem ficou confuso. Mas nós te louvamos, Deus, porque em meio, Senhor, a isso tudo, nós podemos perceber a Tua presença conosco, no nosso meio. Pai, o que nós te pedimos nessa hora é que o Senhor nos dê uma orientação. Um outro ano, Pai, vai começar. Deus, e nosso desejo é que Tu esteja conosco, porque nós cremos, Pai, que não adianta desejos de um ano melhor, ou ter uma esperança, se nós não firmarmos a nossa fé em Ti. Deus, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não for edificador, em vão trabalha o construtor. Por isso, Deus, nós te pedimos, a despeito dos nossos pecados e das nossas imperfeições, sê conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vivemos esse ano cumprimento de algumas profecias bíblicas, de algumas palavras do Senhor, e nós percebemos que muitos dos nossos irmãos desanimaram na caminhada, muitos dos nossos irmãos esfriaram na fé, muitas famílias foram sacudidas pelo peso da morte, foram sacudidas pelo desemprego, pela desestrutura financeira. Os relacionamentos também foram desestabilizados por esse momento. Não foi só a questão da saúde. Quando nos faltou, sabe, a possibilidade de nosso direito de ir e vir, o nosso medo de não ter o dinheiro para comprar as coisas, para vestir e também para comer, nos trouxe à memória aquilo que a Bíblia diz a respeito dos ímpios. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer e pelo que havemos de vestir. A Bíblia diz, olha, são os ímpios que andam com essa preocupação. O Senhor tem cuidado de nós. Ele nos ensina, olha, busque em primeiro lugar o meu reino, e essas coisas, as demais coisas eu vou acrescentar. E ele está falando sobre isso, sobre o nosso sustento, sobre comida, sobre bebida, sobre a nossa vida no cotidiano. E nós percebemos muito dos nossos irmãos perdendo a esperança, perdendo, sabe, o desejo, a vontade de estar congregando, a vontade de estar indo na igreja. E fato é que nós percebemos que o mundo, com o tempo, nos afetou e plantou coisas em nós que nós não achávamos, nós não percebíamos. Nós achávamos que nós estávamos com a nossa vida totalmente solidificada no Senhor, até que veio a tempestade. E muitos se descobriram que talvez as suas casas estivessem construídas na areia e não na rocha. Eu quero dividir com vocês o texto de Romanos 15, versículo 10. Romanos 15, versículo 30. Ele vai dizer assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Eu falei sobre a respeito do futuro da igreja, porque é disso que o apóstolo Paulo está falando, apesar de ele estar falando sobre a sua vida, mas ele está falando sobre combater um combate em oração. É tempo de nós nos levantarmos, é tempo de nós repensarmos a nossa fé, é tempo de nós repensarmos o nosso compromisso com o reino do Senhor, com a igreja de Jesus Cristo. É tempo de nós percebermos que a vida com o Senhor não é uma vida de maré mansa, não é uma vida apenas de bonança. Não, nós temos lutas e combates que nós devemos lutar a cada dia. A Bíblia diz, basta a cada dia
o seu próprio mal. A vida cristã é uma vida de combate, é uma vida de luta. Só que nós percebemos que muitas pessoas desanimaram e fraquejaram neste ano ao terem a sua fé peneirada, assim como Jó, ou assim como o apóstolo Pedro, viram a sua fé ruir, porque depositaram a sua fé e a sua esperança em pregações, em palavras que não procederam da boca de Deus, não procederam da palavra de Deus, não procederam de uma pregação comprometida com as verdades do reino de Deus. E aí nós fomos acometidos de um impacto muito violento contra as nossas vidas, contra a nossa casa, e toda essa pregação que a gente ouvia na televisão, e toda essa pregação que a gente ouvia, muitas das pregações que a gente ouvia nos altares, nos ficou devendo respostas, nos ficou devendo soluções, porque ouvimos muitos homens e mulheres, conferencistas, coaches, dizendo que você poderia lucrar, que você poderia enriquecer, que você poderia ter um ano maravilhoso, e que a sua vida não teria nenhum tipo de problema, não teria nenhum tipo de luta, até que chegou o Covid-19 e sacudiu o mundo e sacudiu a todos nós. É claro que todos nós fomos sacudidos, todos nós fomos sacudidos. A diferença é quem foi que ficou de pé, quem foi aquele que permaneceu de pé. A Bíblia vai dizer que foram aqueles que estiveram com seus pés firmados sobre a rocha. É isso que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo não nos disse que nós não teríamos problemas nessa vida. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que não nos abandonaria. Ele enviou o seu Santo Espírito. Ele disse que viriam ventos contra essa casa, que viriam rios contra essa casa, mas se ela estivesse na rocha, ela estaria firme, ela não cairia. E a Bíblia vai dizer que aquele que não constrói a sua casa sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e não a pratica. O que eu quero tratar com os amados neste momento é que o quanto da palavra de Deus nós praticamos, o quanto da palavra de Deus nós ouvimos, o quanto da palavra de Deus nós lemos, o quanto da palavra de Deus serviu de alimento para a nossa fé, para a nossa vida. Quanto da Bíblia você leu esse ano? O quanto você orou? Muitas pessoas ficam assim, não, eu orei, eu me lamentei, eu fiquei pensando, não, o quanto você buscou a face de Deus? Quando você viu o teu casamento ruir, quando você viu a tua casa desmoronar, o quanto você foi para os pés do Senhor e adorou o Senhor. A Bíblia diz que Jó viveu uma sequência de tragédias na sua vida. Chegou um servo, disse que as suas ovelhas tinham sido mortas, e ele estava falando ainda, e chegou um outro servo para dizer que os seus camelos tinham sido mortos, e depois as suas plantações, e houve outro servo que chegou e disse que veio um vento sobre a casa onde estavam todos os seus filhos, e aquela casa veio abaixo, e todos os seus filhos morreram, e a Bíblia vai dizer que Jó, ao ouvir aquilo tudo, se prostrou e adorou ao Senhor. E adorou ao Senhor. É tempo de nós olharmos para dentro de nós e ver realmente se nós temos esta fé de Jó, de olhar as situações da nossa vida e adorar ao Senhor. Porque senão, seremos a mesma em 2021. Seremos a mesma igreja de 2020, de 2019. Mas a verdade é que Jesus Cristo já está chegando. Jesus Cristo já está por aí para se encontrar comigo, para encontrar contigo. E nós apresentaremos a Ele as nossas mãos, as nossas obras. Seremos julgados pelas nossas obras, pelo quanto nós nos demos e nos oferecemos a Ele. E se Ele não chegou ainda, querido, é tempo de nós repensarmos a nossa conduta, o nosso amor ao Senhor, o nosso amor à sua igreja, o nosso amor à sua obra, o nosso amor à sua palavra, e pedir, Senhor,
Senhor, me dá um 2021 diferente, que eu possa verdadeiramente ser a igreja que Tu queres que eu seja, que eu tenha amor à Tua obra, que eu tenha amor à Tua congregação, que eu seja menos individualista, que eu seja menos egoísta, que eu me isole menos, porque a Bíblia diz que Ele nos chamou para vivermos em comunhão. Hebreus, e eu vou encerrar por aqui, Hebreus 10, a partir do versículo 22, vai dizer: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Querido, uma palavra de exortação para a sua vida. Não deixe que o mundo e que mesmo lideranças religiosas tragam engano para a sua vida. Por mais impacto que a igreja te tenha passado, tenha sofrido, por mais que tenham existido homens e mulheres que profanaram o nome do Senhor, que profanaram a igreja de Jesus Cristo, que sujaram a igreja de Jesus Cristo, que trataram a obra de Deus com demérito, que negociaram os seus altares, que venderam o evangelho, que trataram a noiva de Cristo como uma meretriz, que subornaram, lideranças, que trataram as coisas com usura e com avareza, que amaram mais o dinheiro do que a palavra de Deus, que amaram mais os dízimos e as ofertas do que aqueles que ofertavam, que não se posicionaram como pastor e por isso não souberam amar as ovelhas de Jesus Cristo que foram postas em suas mãos. A este eu digo para vocês, Deus tratará. Mas isso, querido, não serve diante do Senhor como respaldo para nós tratarmos a igreja com desleixo. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se apegue à sua igreja, seja ela qual for, uma assembleia, uma presbiteriana, é uma igreja bíblica, ame a sua igreja, ame a sua congregação, ame os membros da sua igreja, ame o ministério, ame a localidade em que a sua igreja foi colocada, porque Deus está dizendo para nós, não abandone a congregação, tanto mais quando se percebe que é chegado aquele dia. Retenham firmes a confissão da nossa esperança. Lembre-se do dia em que você desceu às águas, em que você foi batizado, em que o pastor te perguntou: você promete ser fiel? Você promete seguir a Jesus Cristo? Você reconhece a igreja como o corpo do Senhor Jesus Cristo? Você entende que Jesus Cristo é o cabeça da igreja? Não abandone a sua igreja. Qual será o futuro da Igreja Batista Missionária Betel? Qual será o futuro da sua igreja? O futuro da nossa igreja vai depender do quanto nós estamos dispostos a sermos igreja do Senhor. Porque se nós não estivermos dispostos, se nós não estivermos com disposição para combater esse bom combate, se nós não estivermos com o nosso coração fincado na obra do Senhor, com os nossos olhares direcionados para a cruz de Cristo, com os nossos olhares direcionados para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser uma igreja sofrida, e não pelos ataques do mundo, mas pelo aquilo que o mundo conseguiu disseminar dentro dela. O evangelho não é sobre mim, o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre nós. Jesus Cristo certa vez diz: quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele não disse meu Pai que estás nos céus. Ele não disse que o Pai era meu apenas, ele diz que o Pai é nosso. Jesus Cristo veio para todos.
Nós não é apenas um plural de mim, não é. Mim não é singular, eu não sou o singular apenas de nós quando nós falamos de comunhão. Nós podemos até ser individualmente salvos e lavados e remidos. Somos a noiva de Cristo espalhados pela terra. Mas nós só conseguimos ser igreja do Senhor Jesus Cristo se estivermos em comunhão. Ora, meus amados, a igreja não é um clube, a igreja não é um grupo de convivência. É por isso que muitas pessoas não conseguem ver o significado da igreja. E muitas pessoas conseguem negociar estar uma noite no shopping e não ir para o culto. Muitas pessoas conseguem negociar um cinema ou conseguem negociar uma noite de nada, podendo estar nas suas igrejas, com condição, com saúde. Sabe, qualquer motivo é suficientemente forte e capaz de convencê-lo a não ir para a igreja. E é nesse sentido que eu digo que a igreja está perdendo o seu significado e o seu sentido. Porque a igreja não é um lugar onde eu vou para me reconectar com Deus. Igreja não é um ponto de encontro. Não é um ponto de encontro com Deus. Não é um link com o sobrenatural. A igreja é um projeto de Deus para mostrar para o mundo a realidade de um reino que está chegando por aí. E é quando nós vivemos a igreja e o mundo olha para nós e diz: caramba, veja como eles se amam, veja como eles se ajudam, veja como eles cooperam entre si, veja como eles se cuidam, vejam como eles sofrem um pelos outros, vejam como eles se alegram um pelos outros. E quando o mundo olhar para nós e ver que nós já estamos vivendo a realidade do reino de Deus que sequer ainda se consumou, mas que já chegou e já foi plantado em nossos corações, o mundo vai olhar para nós e vai dizer: olha, eu quero viver isso. É isso que eu quero para a minha vida. Porque a igreja, ela é um farol neste mundo de trevas, para dizer para as pessoas que estão lá fora: ei, olhe para nós. Existe uma maneira diferente de se viver. Existe um governo diferente. Um governo que é perfeito, onde não há corrupção, onde não há pobres e ricos, onde não há brancos e negros, onde não há homens e mulheres, onde todos convivem com igualdade, com equidade, com justiça e com paz. Este é o reino do Senhor. E nós só conseguiremos viver isso se nós formos igrejas. Se nós formos igreja, mas se você e eu abandonarmos as nossas congregações, se você e eu abandonarmos a nossa igreja, abandonarmos os nossos ministérios, como o mundo verá? Como o mundo verá um novo modelo de sociedade, um novo projeto de vida, um novo projeto de comunhão? Da onde o mundo verá isso? Porque Deus não me chama apenas, Deus não levantou apenas a igreja para testemunhar sobre a salvação, não. Nós estamos aqui para sinalizar o reino que já chegou e será consumado. E é em nós, na igreja de Jesus Cristo, que o mundo vai ver isso e vai desejar viver isso. Deus plantou esse reino dentro de você. Este reino está plantado dentro de você. Então, meu irmão, não dá para viver sozinho. Deus não nos chamou para sermos nômades da fé. Deus não nos chamou para vivermos isoladamente. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos transportou do reino das trevas para um reino da sua maravilhosa luz. E é necessário que nós vivamos a realidade de um reino que cerca um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Se não estamos conseguindo viver isso aqui, se nós não estamos desejando viver isso aqui, como poderemos mostrar para o mundo que existe um reino que é totalmente desejável, que é a Jerusalém celestial? Eu te convido, meu querido, a nesse 2021, nós lutarmos, nós amarmos, que nós venhamos a combater esse bom combate, para vivermos esta realidade da igreja de Jesus Cristo. E se você e eu estivermos com esse desejo no nosso coração, de sermos esse reino, nós seremos uma igreja vitoriosa.
nós seremos uma igreja que marcha em triunfo sobre a terra. Nós seremos um farol para um mundo em escuridão. Nós seremos um rio a jorrar água viva, a jorrar dos nossos corações, para uma geração má e perversa. E quando as pessoas estiverem sem esperança, as pessoas olharão para uma igreja e pensarão e lembrarão, olha, ali existe uma comunidade de fé, ali existe um grupo de pessoas que vivem uma vida totalmente diferente do que eu estou vivendo. E a esperança nascerá em seus corações. Meu convite para você, para 2020, é isso. Volte para a sua igreja. Volte para o seu ministério. E se você não saiu da sua igreja, ame mais a sua igreja. Ame o ministério, o dom e o talento que Deus colocou em suas mãos. Não esconda o talento. Não enterre o seu dom. Coloque ele a serviço do Senhor Jesus Cristo. Coloque ele a serviço da sua congregação. Coloque ele a serviço da comunidade que cerca a sua igreja. Coloque ele a serviço do reino de Deus. Deus, a cada um de nós, Deus deu um dom. Eu falei isso lá na igreja, não existe cristão que não tenha dom. A todos Deus deu um dom. Deus te deu um talento. O que você tem feito com o seu dom? Pastor, eu fiz muito pouco. Então, querido, em 2021, é hora de arregaçarmos as nossas mangas e dizermos ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou ser igreja. Eu vou ser o farol para brilhar neste mundo de escuridão. Aleluias. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Se você puder colocar a mão no seu coração neste momento. Se você puder, né? Se você não estiver no seu trabalho. Mesmo se você não puder fechar os seus olhos, esteja comigo em pensamento e vamos nos ligar ao Senhor agora em oração. Deus, Pai de amor, eu te peço pela vida de cada um agora, dos meus irmãos que estão me assistindo. Por todos aqueles, Senhor, que fraquejaram nesse ano de 2020. Por todos aqueles, Senhor, que foram abalados, Deus, pela enfermidade, pela perda. Deus, que foram abalados por sucessivas perdas. Deus, nós vivemos situações, ouvimos falar de pessoas da nossa igreja que perderam um membro atrás de outro, Senhor. Que viveram a realidade da morte de forma repetidamente, Senhor, em suas vidas. Deus, a esses eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Pai amado, os console e os conforte, e os fortaleça, e os coloque de pé. Tua palavra diz, Senhor, há esperança, Deus, para a árvore cortada, ainda que na terra envelheça a raiz e o seu tronco esteja abandonado, ao cheiro das águas ela tornará a viver. E é isso, Deus, que eu clamo pela vida dos meus irmãos nessa hora. E assim como profeta, Deus, eu profetizo, Deus, sobre a vida de cada um deles. Tu perguntaste ao teu profeta, pode esses ossos voltarem a se colocar de pé? Podem esses ossos voltarem a viver? Podem esses ossos se colocarem como um poderoso exército? Podem esses ossos voltarem a estarem vivos? E ele respondeu ao Senhor, tu sabes, Senhor. Então tu disseste ao teu profeta, então profetiza. Então nessa hora, Deus, eu te digo a mesma coisa. Tu sabes, Deus. Tu tens todo o poder. Todo o domínio está em suas mãos. E Deus, e se há alguém neste momento, Pai, que ao ouvir a minha voz, esteja com sua vida se sentindo, Deus, como esse vale de ossos secos, com os seus corações, a sua alma despedaçada, estraçalhada pela dor e pelo sofrimento. Tua palavra diz que Jesus Cristo não veio para esmagar a cana quebrada e nem pisar a chama que fumegava. Tu nos pegaste, nos transformaste, nos colocaste de pé. Então nessa hora, Deus, assim como profeta, eu profetizo sobre a vida de cada um que me ouve nessa hora, para que o vento do Senhor sopre dos quatro cantos desse mundo e inunde a casa do meu irmão agora, e entre pelo trabalho, entre no carro, entre nesse coração agora, e o coloque de pé,
e o coloque firme, que o Senhor coloque tendões, que o Senhor coloque músculos, que o Senhor estenda sobre ele peles, que o Senhor os coloque de pé e que o Senhor sopre o seu fôlego sobre o seu pulmão, que o Senhor avive o seu espírito, que o Senhor derrame mais graça, que o Senhor avive a fé. Eu profetizo nesta tarde que o Senhor ressuscite a fé dos meus irmãos, que o Senhor ressuscite os ministérios da tua igreja, que o Senhor ressuscite, Deus, a tua igreja, que talvez espalhadas por este mundo, talvez esteja morta, ou talvez esteja prestes a padecer. Pai de amor, Pai amado, eu te peço, manifesta o teu poder, estende o teu braço forte, Deus, em direção à tua igreja, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que a tua igreja esteja espalhada por este mundo, desgarrada, como ovelhas sem um pastor, fora de um rebanho. Deus, em nome de Jesus, planta novamente em nossos corações o amor e a esperança, e que nós possamos viver essa realidade dentro da nossa igreja, na Igreja Batista Missionária Betânia Sulacap, e em toda a igreja espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Antes de prestar a bênção para a tua vida, você que é das mediações de Sulacap, Realengo, nós estaremos fazendo o nosso culto da virada. Começaremos às 10 horas. O tema do nosso culto vai ser Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Às meia-noite nós estaremos encerrando o culto e estaremos indo para os nossos lares. Você que talvez não possa estar conosco, talvez seja sozinho, num plantão, e quiser nos acompanhar pela live, espero que a internet não nos falte. Geralmente esse horário é um horário bem de pico. Nós vamos diminuir a qualidade da transmissão da igreja, para que a gente não tenha problemas com a internet. Se Deus quiser, nós conseguiremos transmitir tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Amém? Mas querendo estar conosco será uma alegria. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.